Olá, sejam todos muito bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora o segundo dia de programação da 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento, a sua formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado de 120 horas para todos os participantes. Certificado de curso livre, emitido de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Pessoal, ontem nós tivemos aqui a abertura da 9ª semana Rede Pedagógica, foi fantástica, com Léo Freiman oficial. Isso mesmo, gente, o Léo, que é psicoterapeuta, que é mestre em psicologia escolar, pela USP, a Universidade de São Paulo, e que é também uma grande referência em educação socioemocional no Brasil. As lives foram incríveis, o feedback que nós recebemos de vocês, maravilhoso. Quem não participou ontem, não pode deixar de acessar todo o conteúdo na plataforma. Lembrando que o endereço de acesso é www.rpead.com.br/login. Todo o conteúdo foi inteiramente gravado para que você possa ver e rever quantas vezes quiser e garantir também a sua participação e, consequentemente, a sua certificação. Vamos juntos até o dia 30 de janeiro. Olha só, gente, realmente aqui, semana pedagógica aqui na Rede Pedagógica, não é semana de um dia, 2 e 3, não. Aqui é semana mesmo, até mais do que uma semana realmente. Nós vamos juntos até o dia 30 de janeiro, com muita programação para vocês, muito conteúdo, muito aprendizado. Essa é uma formação colaborativa, construída a muitas mãos, preparada com muito carinho. Você que está aqui com a gente pela primeira vez, que bom que você veio, sinta-se à vontade. A rede pedagógica está pronta para te acolher, para te ajudar, para te orientar, para lhe prestar todas as informações necessárias para que você tenha uma excelente experiência de aprendizagem. E você que já está aqui com a gente pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona vez, o meu muito obrigada, o meu beijo, meu abraço, meu carinho e de toda a equipe da Rede Pedagógica. Obrigada pela confiança que você tem no nosso trabalho. Um abraço especial também para os assinantes da Rede Pedagógica. Gente, essa formação é gratuita, não paga nada, nem tem taxa para emissão de certificado. Mas se você quiser estudar muito mais conosco, você pode ser um assinante da rede. Você paga no máximo R$10 por mês e tem acesso a vários cursos online com certificado. E pode fazer, inclusive, todas as semanas Rede Pedagógica anteriores por apenas R$10 por mês. No máximo R$10 por mês, eu prometo que você não vai pagar nada além disso. Seja um assinante Rede Pedagógica e nos ajude a manter esse projeto. Para assinar, acesse www.redepedagogica.com.br. Vocês viram qual é o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar da psicologia. Ontem a gente já falou um pouquinho, né, com o Léo, que é psicoterapeuta, mas hoje a gente também vai estar aqui com a doutora Simone Lavorato. Gente, ela é pedagoga e psicóloga. Olha que combinação maravilhosa. E a gente vai falar dessa psicologia do acolhimento, né? Ontem a gente já começou a falar, hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. Vamos também falar da importância do trabalho conjunto entre a escola e a família, além da Simone trazer muitas dicas práticas, então toma nota, não deixa de anotar, seja no seu caderno ou em outro dispositivo eletrônico. Anote, porque a Simone tem ideias maravilhosas para todos vocês. Aproveita que essa live tá só começando, faz daquele jeitinho que você já conhece. Clica no aviãozinho que tá aí no cantinho da tela e manda essa live para todos os seus contatos, pra gente aumentar o coro aqui, né,
de gente que se importa com uma educação de qualidade. Então não deixa de enviar essa live para os seus colegas. E se você gostou super de um conteúdo de ontem, você pode compartilhar também. Os links estão todos disponíveis no canal do YouTube da Rede Pedagógica. As lives e as videoaulas todas são disponibilizadas lá depois que acontece. E a gente realmente quer que você possa compartilhar isso com muita gente. Inclusive, tem muita gente que participa da Rede Pedagógica que compartilha esse conteúdo com os pais. Utilizam as nossas lives em reuniões de pais, em reuniões também de professores, reunião da equipe pedagógica, tá? Você pode utilizar esse nosso conteúdo para incrementar as suas reuniões pedagógicas na sua escola. Você que é gestor, você que é coordenador, supervisor escolar e você que é professor, claro, pode dar essa dica para sua equipe gestora. E olha, ontem eu pedi para vocês digitarem nos comentários de que município, né, de que cidade vocês eram. E se era professor do infantil, do fundamental ou em que área que atuava. Sabe que hoje eu quero saber de você? Hoje eu quero saber de você uma coisa diferente. Quero saber de você há quanto tempo você atua na educação. Coloca para mim nos comentários. Há quanto tempo você atua na área educacional? Conta pra mim que eu quero ver aí, como é que tá a experiência de quem participa aqui da Rede Pedagógica, porque nós não estamos aqui apenas para ensinar, gente. Nós estamos aqui também para aprender com vocês. E eu sei que nessa Rede Pedagógica tem muita gente experiente. Vamos ver quem ganha, hein? Em tempo de experiência? Coloca nos comentários. Eu já vou lendo aqui, A Fefe Maria, 6 anos de experiência. Andréia, 17 anos. Gente, a Madalena digitou aqui que tem 27 anos de experiência. E a Margarida, 5 anos. Valquíria, 14. Luciene, 13. My Teaching Garden, 20 anos de experiência. Sabores da Tia Célia, 12 anos. Gente, vocês são experientes, hein? Elane Xavier, 20 anos de experiência. Que coisa boa! A Graça tem 4 anos de experiência, a Suzana tem 15 anos e com certeza com muito orgulho que ela colocou até um coraçãozinho. A Antônia, há 18 anos, trabalha na educação. A William e Cecília, 11 anos. José Maura, 10 anos. A Geilma, 3 anos na educação infantil. A Márcia, 9 anos de experiência. Gente, olha que riqueza! A gente está aqui numa comunidade muito experiente. É por isso que a gente precisa aprender uns com os outros. A Jaqueline Brasileiro, 28 anos. A Cláudia, 11 anos de ensino fundamental maior. A Nilda trabalha há 20 anos na área de educação e 15 anos somente na secretaria escolar. Que bom, Nilda, que você está aqui com a gente, viu? Um beijo, você é super importante para a Rede Pedagógica. A gente também quer aprender com você. A Lucy já escreveu aqui, 11 anos de aprendizado. É isso mesmo, não só experiência, mas aprendizado, né, gente? Porque a gente tem que estar realmente a todo tempo disposto a aprender. E por isso eu quero parabenizar você que está aqui com a gente hoje. Eu sei que não é fácil tirar do seu tempo para estudar, né? Todos nós temos diversas atribuições, muita gente já voltou a trabalhar, outros estão de férias e o descanso, ele é merecido, ele também precisa ser levado a sério, viu? Mas eu sei que quando você, professor, tira do seu tempo para estudar, você está fazendo um esforço e eu sei também que a recompensa virá, viu? Nós trabalhamos aqui todos os dias pela valorização do profissional da educação. Você pode contar com a gente. Nós acreditamos em uma educação de qualidade e a educação de qualidade passa pela valorização dos profissionais envolvidos, valorização salarial, valorização nas condições de trabalho, a valorização como reconhecimento também, progressão de carreira, tudo isso. A gente está aqui lutando
por isso. E é bom ter você aqui com a gente, porque quanto mais reunidos estivermos, mais chances a gente tem de avançar. Lembrando, gente, que mesmo vocês que já estão aqui participando da Semana Rede Pedagógica pela live, precisa fazer a inscrição para garantir o certificado, tá? Quem ainda não se inscreveu, as inscrições continuam abertas em www.semanarede.com.br. Ainda dá tempo, por exemplo, de você recomendar para uma pessoa que você trabalha junto, por exemplo, alguém do teu colégio, essa formação. Pega o link da inscrição, manda no grupo de WhatsApp da escola, recomende a rede pedagógica. Por favor, façam isso, tá? Para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas. Tô de olho aqui nos comentários de vocês. Oi, Souza Lidiane, tudo bem, Lidiane? Lidiane, eu lembro de você, nos falamos hoje pelo direct, né? Eu espero que você já tenha sido atendida, tá? Se não foi, em breve será, a nossa equipe já tá cuidando do seu acesso, tá bom? Fica tranquila. Aqui na rede pedagógica, vocês podem contar com a nossa equipe administrativa também, gente, a nossa equipe de suporte. Quero mandar um abraço especial aqui para Poliana, para Taíla. Elas estão se dedicando durante toda essa semana ao atendimento de vocês. Qualquer dificuldade com a senha, dificuldade de acesso ou dúvidas sobre o nosso curso, sobre a programação, é só mandar um direct para a rede pedagógica. E a gente pede que você tenha também um pouquinho de paciência, tá? Que você aguarde ser atendido, porque são milhares de contatos todos os dias, mas a gente responde todo mundo, viu? Muita gente chegando. Pronto, vou falar aqui agora da frequência, né, do registro de participação, porque essa é uma dúvida muito comum. Olha só, gente, a nossa formação acontece assim. As lives são sempre no Instagram e no Facebook. E o horário também é sempre o mesmo, 19 horas. Então a gente tem um encontro marcado todos os dias até o dia 30, sempre às 19 horas. Você parou ali para assistir a Semana Rede Pedagógica, você já pode vir direto para o Instagram ou pelo Facebook, pro Facebook, tá bom? Aí a gente participa da live. As videoaulas a gente libera lá no YouTube para vocês assistirem. E os materiais complementares estão na plataforma. E é na plataforma que você registra a sua participação. Lembrando que o endereço da plataforma é www.rpead.com.br/login. Digita para mim, gente, nos comentários que eu vou fixar o comentário aqui. www.rpead.com.br/login. É lá que você acessa os materiais. Quando você acessa a plataforma, clica nos links, baixa os e-books, os slides, a gente sabe que você está participando, tá? Não tem uma lista de frequência para assinar na plataforma, não. É só acessar os conteúdos e ler todos os avisos, clicar nos links e baixar os materiais. Ou seja, é só fazer o curso, tá bom? www.rpead.com.br/login é o endereço da plataforma de cursos online da rede pedagógica. A Marilene já digitou aqui para vocês o endereço e eu vou fixar na tela para quem tiver dúvida fazer um print, combinado? Agora vamos chamar a Simone para a gente dar início à nossa live de hoje. Participou também de todas as semanas Rede Pedagógica e topou estar aqui com a gente mais uma vez. Professora de vários cursos online da rede, daqui a pouquinho a gente vai contar para vocês. Oi, Simone, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom, pessoal? Um prazer estar novamente com vocês aqui na rede. Que bom que você veio, Simone, mais uma vez. E já tá, pode até parecer repetitivo, mas é tão verdadeiro isso. Você não podia deixar de participar, né, com esse tema tão importante que é
acolhimento. Você sempre trazendo para a gente a perspectiva da área da psicologia, né? Ali da psicopedagogia. Não tinha como, Simone, não tinha como você não participar aqui com a gente. Te agradeço muito por isso. Eu que agradeço a oportunidade e lembrando que eu estou com vocês desde a primeira semana da rede. Tenho um orgulho disso, que eu continuo ali todas as semanas da rede. Eu estive presente com vocês, então é um prazer. É verdade, gente. A Simone está sempre aqui com a gente. É professora de vários cursos online, como eu já disse também. No final dessa live, a gente conta para vocês quais e como fazer esses cursos, tá bom? Simone, olha que engraçado. Quando a gente lançou esse tema, muita gente falou assim, tá, mas qual que é o tema? Como se não valesse a pena a gente falar uma semana inteira sobre acolhimento. Como se acolhimento fosse uma coisinha que a gente pensa ali só no comecinho do ano, sabe? Uhum. Mais Entendo. relacionada, inclusive, à adaptação, na educação infantil, no berçário. Dá pra gente ampliar esse conceito de acolhimento? Sim, e devemos, né? Nós devemos ampliar esse conceito aí de acolhimento. Isso está muito relacionado também com essa questão, por exemplo, de avaliação diagnóstica. A gente acha que a avaliação diagnóstica é só realizada no começo. Não, ela é durante todo o percurso, né? O acolhimento é a mesma coisa. O acolhimento ele não pode ser só no começo, ele tem que ser durante todo o percurso, né? Eu costumo dizer que assim, a gente fica, né? A gente se engaja, a gente tem motivação para participar quando a gente se sente acolhido. E isso não só no contexto escolar, mas na vida. Pensa bem na nossa vida, né? Como quantos, né, indivíduos, enquanto seres sociais que somos. Quando a gente não está se sentindo bem em um lugar, a gente não está se sentindo acolhido, qual é a nossa tendência? É se afastar, né? Então, assim, como se fosse assim, aqui eu não sou bem recebido, aqui eu não sou querido, então eu me afasto. Então, olha a importância do acolhimento, né? Ele não é, como você disse, né, nesse momento inicial, ele é essencial, mas ele tem que permanecer, ele tem que permear todo o processo educacional, né? A gente vê muito na fala dos alunos, às vezes aquele aluno que declara assim, nossa, que ele é apaixonado pela professora, apaixonado pelo professor. E de um momento para o outro, ele foi perdendo o encantamento, né? E ele foi se afastando. E passa até a olhar o professor já de uma maneira diferente, como não era antes. Alguma coisa aí no acolhimento desse aluno se rompeu e deu espaço para criar esse abismo aí entre professor e aluno. Então, sim, ele tem que permanecer e permear todo o processo educacional. Viu, gente? Então, ó, acolhimento não é só para o começo do ano, não é só para os pequenininhos, todo mundo precisa ser acolhido no ambiente escolar, e ontem a gente falou sobre isso, né? Nós profissionais também queremos ser bem acolhidos no ambiente de trabalho. Então, acolhimento, a gente pode dizer assim, que a pedagogia precisa ser acolhedora. A gente pode chamar esse acolhimento de uma postura pedagógica? Sim, o acolhimento, ele é uma ação pedagógica, né? Muitas vezes a gente pensa que é só um receber, né? Digamos assim, os alunos, mas ele não é, ele é uma ação pedagógica, ela é pautada em tudo que a gente acredita na nossa pedagogia, né? Ela é pautada em objetivos, em estratégias, em metas, não é um simples ato, né, de acolher. Então, ela sim, ela é pautada, ela é uma ação pedagógica. Faz Muito parte bem. do processo educacional. E qual é a importância, então, Simone, desse acolhimento? Agora a gente vai qualificar ele ainda mais. Psicoemocional, um acolhimento psicológico. Uhum, ok. Eu só queria fazer um comentário que eu vi aqui, né, no comentário do pessoal. Quero agradecer o carinho. Muito obrigada pelo carinho do pessoal aí. E acho que é Silva Maria, ela colocou assim, inclusive dos professores, né? Realmente, né? Às vezes a gente pensa em acolhimento e a gente pensa em acolhimento dos alunos, mas os professores Uhum. também, né? A comunidade escolar, nossas merendeiras, nossos porteiros, todos os agentes educacionais, eles também precisam ser acolhidos, né? Então, quando tem aí uma semana pedagógica no início do ano, ele é um momento, sim,
de iniciar esse acolhimento, mas esse acolhimento ele tem que continuar aí durante o ano, depois com diversas ações pedagógicas que podem ser desenvolvidas nas reuniões, né, semanais de professores, enfim, ele deve ser cultivado. Sabe aquela florzinha que você planta e depois você vai ter que regar para ela realmente florescer? O acolhimento é isso, é uma sementinha. A gente planta a sementinha do acolhimento para a pessoa conseguir se sentir engajada e aí você vai cultivando, você vai regando, você vai adubando para que ela possa florescer, né? É mais ou menos isso. E aí, quando você trouxe esse aspecto, né, Érica, do psicoemocional, olha como que é importante, né? Às vezes a gente pensa que o simples ato do acolhimento é para que a pessoa se sinta melhor ali naquele ambiente, se sinta mais motivada, se sinta engajada. Mas quando a gente para observar, esse acolhimento, ele traz uma série de outros fatores aí psicológicos, que ele mexe sim com o psicológico e mexe também aí com o socioemocional. Então, quando a gente fala psicossocioemocional, são as coisas relativas à nossa mente, à nossa forma de pensar, à nossa forma de sentir, né? O nosso cérebro. Ele mexe a questão social, ou seja, vivemos em coletividade. Então, quem sou eu nessa sociedade? Será que eu sou importante para essa sociedade ou eu sou só um apêndice que estou ali do lado, né? E o emocional, que é como eu me sinto em relação a isso. Então, o pensar no psicoemocional é extrair a essência, né, desse indivíduo para que ele possa se sentir bem, ele possa se sentir pertencente. Sabe aquela questão que às vezes as pessoas falam assim, tem que vestir a camisa, né? O que é esse vestir a camisa, né? É se sentir psicossocial e emocional comprometido. Aí, né? É isso aí. Então, assim, a gente veste a camisa também, tô aqui com a minha da rede, né? A gente veste a camisa no sentido de nós estamos engajados nesse movimento, né? E o que faz isso é o nosso psicossocioemocional. Por isso que ele tem que ser bem trabalhado. E quando a pessoa está adoecida, né, mentalmente? Quando ela está com a saúde mental adoecida, ela não consegue se sentir pertencente a nada, ela não consegue se engajar, né? Vocês podem observar quando você for conversar com uma pessoa, com um aluno, com uma criança, que ela está num processo já depressivo, se sentindo excluída, né? O que acontece? Ela começa a não ter visão de futuro. Então, assim, ela não tem desejos, ela não tem objetivos a longo prazo, ela não tem vontades, ela perde essa vontade de pertencer, né? E quando ela está com a saúde mental equilibrada, né? Que a gente tem que ter esse equilíbrio aí sim, ela faz planos, ela se sente engajada, ela quer trabalhar coletivamente, ela quer participar de trabalhos em grupo. O professor fala assim, vamos fazer tal atividade? Opa, eles já estão ali se mobilizando para fazer e tal. Aquela criança que está adoecida emocionalmente, ela não consegue ter esse engajamento. Ela vai estar sempre ali no ladinho, o professor vai ter que puxar, vai ter que estimular. É até uma dica para a gente identificar quando a gente tem um aluno específico que a gente precisa traçar estratégias mais individualizadas para aquele aluno. Quando ele não engaja, alguma coisa está errada ali no processo. Ele pode sim estar se sentindo excluído. Sim. Então, gente, a Simone está lembrando aqui para a gente da importância do acolhimento na perspectiva psicoemocional, não é isso? Isso, psicossocioemocional. Psicossocioemocional, justamente. Isso, o psíquico relacionado ao nosso, né, psique, o social relacionado à coletividade, porque nós não vivemos sozinhos, né? E o emocional, que são os nossos sentimentos. E aí eu acho engraçado, porque assim, a gente que trabalha muito com criança e adolescente, a gente vê aquela vontade do adolescente, eu quero fazer 18 anos, que eu quero ser independente, né? Só que ele nunca vai ser independente. Nós somos seres sociais, nós somos dependentes, né? Se a gente for independente, a gente vai estar isolado dentro de um contexto social. Então, por mais que esse adolescente fale, eu quero fazer 18 anos, eu quero ser independente, quando ele chegar nos 18 anos, ele vai perceber que sozinho ele não consegue viver. Nós somos seres sociais e precisamos dessa coletividade. Muito bem. Essa é a doutora Simone Lavorato, participando aqui da 9ª semana Rede Pedagógica Acolhimento. Simone, a Rede Pedagógica já declarou
que o ano de 2022 é o ano do acolhimento. Por quê? Porque todo ano é ano de acolhimento, mas a gente está precisando muito mais agora, depois que a gente passou muito tempo afastados dos espaços físicos escolares, né? A Uhum. gente está aí enfrentando 2 anos de pandemia e durante esses 2 anos oscilou muito aquela coisa de vai ou não vai para a escola. Muitas crianças de fato não foram, muitos jovens foram privados da escola, principalmente criança da educação infantil, que já tinha iniciado a educação infantil, mas não poderia frequentar. Os pais tiraram, talvez retornem agora já no ensino fundamental com o avançar da idade. Então a gente tem falado muito sobre isso, a importância do acolhimento pós-pandemia também. Sim, sim, eu acho que esse é um assunto, né? Eu diria que um dos mais emergentes, né? Nós temos uma realidade aí que a gente, há uns anos atrás, nunca pensamos, né, viver, nunca pensamos em passar por essa situação. E aí, de repente, nós somos chamados, digamos assim, para agir ativamente nesse processo. Nesse retorno, né, às aulas presenciais, e a gente sabe que algumas escolas até chegaram a retornar no final do ano passado, tiveram Foi. várias dificuldades e tal, e agora retoma novamente esse ritmo de volta para o presencial. E a gente sabe, né, que o presencial, para determinadas idades, ele é essencial, né, porque a criança aprende muito pela imitação, ela aprende vendo o outro fazer, fazendo junto. Então, o presencial ela é muito importante na faixa etária, principalmente aí de aprendizagem, de alfabetização, né? Depois que passa essa fase da alfabetização, ela já começa a ganhar mais autonomia, vai ficando mais fácil. Mas ela passa por todo esse processo aí. E nós estamos voltando para uma realidade onde cada aluno está ainda mais, né, digamos assim, individualizado. Ele está com questões subjetivas ainda maiores do que antes. Porque cada um passou e enfrentou essa pandemia de uma forma. Alguns perderam entes queridos, né? Outros ficaram órfãos. Quantos que não ficaram órfãos, né? Outros viram sua família perder emprego e passar por dificuldades econômicas que nunca tinham passado. Então, cada um tem uma história. E esse acolhimento agora é ouvir, é dar voz para essas crianças, sabe? A gente tem um contexto histórico, cultural, que se a gente for observar, a criança no passado, e algumas ainda até hoje, elas não têm direito à voz, elas não são ouvidas, né? São crianças que elas não têm direito a expressar qual a percepção dela. Quer ver como que a gente às vezes pensa assim, ah, mas isso não acontece mais hoje. Para pensar, você vai a um restaurante self-service, a mãe ou o responsável pela criança, o pai vai lá com o prato, serve a criança, coloca lá na mesa para a criança comer. Pouquíssimos levam a criança, você quer isso, você quer aquilo, quanto disso, quanto daquilo. Então, nem na alimentação ela tem direito de se expressar e dizer o que ela quer, o que ela gosta. Dirá perguntar o que ela acha de uma situação que ela viu, uma situação que ela vivenciou, uma experiência, a perda de um ente querido, como que isso está né, sendo ressignificado por ela. Então, assim, a criança, ela foi criada culturalmente para obedecer os adultos sem questionar. E aí que eu falo, né? Se nós temos alunos, e nós temos filhos que perguntam e que não se contentam com a resposta, que querem saber mais e que querem, é o melhor sinal que nós estamos no caminho certo. Porque se a gente consegue tornar esse serzinho questionador, reflexivo, né? Nós estamos acertando na educação dessa criança. Então, ele foi acostumado a obedecer, ficar calado, não responder. Eu não sei, vocês são mais jovens aí, mas na minha época, se eu olhasse assim para minha mãe, eu já sabia se eu estava certa, se eu estava errada, se eu tinha que ficar quietinha, se eu tinha que sair da sala, se eu tinha que... Pelo olhar dela, ela já vinha assim, me fuzilando, eu já sabia que alguma coisa estava errada, eu já ficava quietinha e saía, né? Então, quer dizer, ninguém queria saber a minha opinião, ninguém queria saber, eu enquanto criança, o que eu achava daquela situação. A gente evoluiu? Evoluímos, mas nós ainda temos muito que aprender. E o acolhimento nada mais é do que uma escuta ativa dessa criança.
ela tem que se sentir, sim, importante. Ela tem que ter voz, ela tem que ter fala. E nesse processo do acolhimento aí nas escolas, a gente voltando dessa pandemia, como você citou, ainda estamos em processo pandêmico, né? Mas retornando às aulas, é importante, essa criança está cheia de coisas para falar, ela está cheia de experiências que ela viveu, boas, ruins, não importa, mas o que ela quer é ser ouvida. Então, por isso que esse momento de acolhimento, tem que ser mais voltado para a escuta dessas crianças, sabe? Um espaço onde a criança sinta segurança para poder falar, para poder discutir as questões que, às vezes, não estão elaboradas dentro da cabecinha dela. Então, vai ser essencial esse acolhimento muito presente nas nossas salas de aula. Muito bem. Simone Lavorato falando sobre acolhimento aqui na 9ª Semana Rede Pedagógica. Lembrando que ainda dá tempo de se inscrever em www.semanarede.com.br e garantir certificação de 120 horas emitida pela Rede Pedagógica. Simone, na videoaula que você preparou para gente, que a gente vai liberar logo mais, você colocou um termo que eu gostei muito, que o acolhimento, o acolher proporciona uma visão integral do indivíduo, né? Eu gosto muito dessas perspectivas de visão integral, de visão sistêmica ali da própria escola. Você pode falar um pouquinho disso pra gente? Uhum. Olha só, muitas vezes, né, a gente vê o aluno, e o aluno também nos vê enquanto professor, enquanto educador, em uma dimensão apenas, né? Ele pode nos ver ali na dimensão profissional, digamos assim, enquanto educador. Nós podemos olhar aquele aluno só naquela dimensão escolar, mas aquela dimensão é como se fosse uma fatia, né, daquele aluno, e que ele não representa o aluno como um todo. Então, para entender melhor esse aluno, eu tenho que entender que esse aluno não é só aquela fatiazinha que eu estou trabalhando com ele em sala de aula, que ele é completo, né? Ele é sistêmico, ele é global. E a gente faz essas divisões meramente, né, didáticas. Então, assim, vamos olhar o contexto que ele vive, familiar, vamos olhar as questões financeiras desse aluno, vamos olhar as questões de saúde desse aluno, ele tem algum transtorno, não tem, ele passa por alguma dificuldade de saúde, esse aluno tem acesso à cultura. Então, a gente divide assim, em várias dimensões, apenas para que a gente possa pensar didaticamente sobre elas. Mas na hora de considerar esse aluno, eu tenho que considerar ele como um todo, né? Eu não posso considerar um pedacinho desse aluno. Esse aluno, ele é fruto de todas essas dimensões que ele está inserido, né? De todas essas visões que a gente pode analisar separadamente, mas que na hora de considerar, ela tem que ser considerada de forma global, tá? Nós não somos frutos apenas de uma dimensão que nos representa, né? E muitas vezes acontece o adoecimento mental justamente por isso. A pessoa começa a se resumir em apenas um aspecto da vida dele, né? Vou trazer um exemplo educacional aqui. Os nossos alunos aí de ensino médio, que eles são realmente assim massacrados, porque eles precisam passar no Enem, eles precisam passar no vestibular, eles têm que ser extremamente conteudista para poder atingir aquele objetivo. Tem que passar e tem que passar numa federal, senão não tá bom, né? E essa cobrança toda, né, olhando só esse aspecto desse jovem, esse jovem passa a não ter interação social, porque ele tem que estudar de segunda a segunda, ele passa os finais de semana sem sair de casa, porque não quer contato com amigo, porque ele tem que estudar, que ele tem que conseguir isso. Ou seja, a vida dele passa, né, se resume a só essa dimensão. E vai faltar relacionamento, vai faltar lazer, vai faltar família, vai faltar relação amorosa. E aí sim ele vai estar adoecido, porque ele se voltou apenas para uma fatiazinha da vida dele. Ele tem que se esforçar nisso? Sim, é a hora. Mas ele tem também que lembrar que ele tem outras dimensões que precisam ser trabalhadas. Muito bem. Falar de acolhimento também é falar de inclusão? Sim, acolhimento é inclusão, né? Toda pessoa que não se sente acolhida, ela está excluída, né? Ou seja, se eu não estou me sentindo pertencente àquele lugar, é porque aquele lugar não me comporta. E aí eu fico realmente fora desse processo, né? Então, o processo de inclusão, ele é um processo de acolhimento.
E muitas vezes, quando a gente fala inclusão, a gente pensa o quê? Só nos nossos alunos com alguma deficiência ou algum transtorno. Né? Então, eu preciso acolher o aluno com deficiência, eu preciso incluir o aluno com algum transtorno. Na verdade, a inclusão é para todos. Todos têm que se sentir acolhidos, todos têm que se sentir pertencentes àquele movimento. Né? Então, como eu diria que é um sinônimo. Né? E engraçado, se a gente for procurar nos dicionários, né, vários teóricos, a gente não encontra inclusão como sinônimo de acolhimento. Mas olha como na prática a gente entende que realmente inclusão é um sinônimo de acolhimento. Excelente. Simone, vamos falar então da díade. Você usou uma palavra bonita, né? Díade. Escola, família. Conta pra gente primeiro qual o significado dessa palavra, Simone. Então, essa díade, né, ela seria aí a junção dessas duas, eu diria, de dois lados, né, digamos assim, de dois contextos onde esses nossos alunos estão inseridos e que são essenciais para o aprendizado. Né? Então, primeiro, a questão da família, segundo, a questão da escola, não numa ordem hierárquica, viu, gente? Mas é de forma linear. Né? Essa díade ela é formada por escola e família. Quanto mais escola e família caminharem juntos e para a mesma direção, mais fácil vai ser o processo educacional dessa criança. Quanto mais afastado eles estiverem, mais difícil vai ser. Vou trazer um exemplo para vocês aqui de uma amiga que é professora, e aí uma vez ela estava comentando que está muito difícil trazer a família para a escola, porque eles chamam a família para conversar e a família não aparece um responsável por essa criança. Só quando eles acionam o conselho tutelar é que daí essa família vai na escola para saber o que está acontecendo. Né? Ou seja, a família espera uma tomada de decisão mais drástica, né? Chamar o conselho tutelar para poder se manifestar. Quando, na verdade, se essa díade estivesse fortalecida, a família e a escola estariam juntas nesse processo. Né? Por isso que é importante o feedback para a família, envolver a família nas ações da escola, para que a família passe a pertencer à escola e não que ela vá à escola apenas quando tem um problema para resolver. Quando teve uma briga, quando o aluno teve um comportamento agressivo, e aí ela é chamada, ela já chega desesperada lá porque alguma coisa ruim deve ter acontecido. Não, ela tem que realmente estar motivada a participar junto com a criança. Quando a gente fala de comunidade escolar, os atores, né, do processo escolar, dentre esses atores, nós temos família, nós temos o comércio local, nós temos as pessoas, os fornecedores dessa escola, nós temos todas as pessoas que trabalham nessa escola, todos os alunos e suas famílias. Então, assim, é realmente uma forma de você colocar todo mundo junto em prol do mesmo objetivo. A escola sabe o que está sendo feito em casa com a criança e a família sabe como que a escola está conduzindo aquele processo educacional. Seria um engajamento entre essas duas partes, né? Escola e família, que é para que pudessem as coisas caminhar de forma leve, como deve ser. Né? O processo de aprendizagem ele tem que ser leve, prazeroso. Ele não pode ser sofrido, doído. Tem gente que fala, né, que a gente aprende, às vezes tem que aprender pela dor. Eu não gosto, não. Eu gosto de aprender pelo amor. Ai, que coisa linda. Eu também prefiro aprender pelo amor. Simone, eu já tive a oportunidade, já mencionei isso aqui outras vezes, de fazer curso com você presencialmente, que foi uma experiência muito bacana, que me marcou muito, inclusive. E pensando sobre acolhimento hoje e refletindo aqui agora nessa nossa conversa, acho que dá para a gente falar, como a gente fala na administração de empresas também, né, em um acolhimento 360 graus, né, onde a gente envolve toda a comunidade escolar. E nesse sentido, é muito importante que essa diretriz venha do corpo gestor, né?
É muito importante que isso seja discutido também em níveis hierárquicos, além ali da sala de aula, da relação do orientador, para a gente falar de acolhimento dos profissionais que fazem parte da escola, a gente falar desse acolhimento até da comunidade para com a escola, porque às vezes a escola ela tem dificuldade de se inserir em uma comunidade. Então, dá para a gente falar desse 360 graus, como a gente fala na administração de empresas, não dá? Sim, com certeza. Quando a gente traz para essa questão do gerenciamento, só antes disso, deixa eu só comentar. Eduardo, não tem que ser sofrido, não, Eduardo. Tem que ser por amor. Por amor é muito mais tranquilo, é muito mais leve, tá bom? Bom, quando a gente traz para esse contexto gerencial, Érica, é importante porque, assim, o que acontece no contexto gerencial? Existe todo esse acolhimento, existe toda essa preocupação dessa gestão 360, mas existe uma coisa chamada feedback. Né? Então, assim, o feedback, ele serve para isso, para a gente poder ir ajustando isso. Então, a escola, ela tem que se preocupar, sim, com essa visão 360 e ela tem que também ir dando, né, feedback para que as coisas possam ir se ajustando. E às vezes a gente tem medo só de ouvir a palavra feedback, a gente já pensa, meu Deus, vem bronca, né? Quando fala de vai dar um feedback, já fala, vem bronca, vem bronca. Então, assim, não é na questão de vir bronca, mas é que a gente tem uma cultura de feedback, uma coisa ruim. Feedback não é ruim. As pessoas precisam aprender a dar feedback. Né? Aí, se você der o feedback de uma maneira tranquila, de uma maneira bacana, né? A pessoa vai entender e ela vai redirecionar todo o comportamento dela. Às vezes ela vem num padrão comportamental que ela não se deu conta. A partir do momento que ela tem um feedback construtivo, um feedback que mostra para ela um caminho que ela pode seguir, ela, opa, vou mudar isso aqui. E aí vai ajustando, né? Então, para todo o processo de gestão, seja na escola, seja com toda essa questão do 360, onde você pega até os fornecedores da escola, as redes que estão ali em volta, né? Todos os atores envolvidos, eles precisam ter um feedback do que está acontecendo para que eles possam ir direcionando melhor os seus esforços, né? E aí, gente, imagina uma guerra de, como chama? Cabo de guerra, né? Que as pessoas seguram numa corda e o outro, um puxa para um lado, outro puxa, não vai para lugar nenhum. Imagina todo mundo pegando nessa corda e puxando para um lado só, né? Esse é o segredo das escolas de sucesso. A gente tem escolas que você olha, as escolas não têm grandes recursos financeiros, são escolas, às vezes, públicas, né? No interior do interior do interior do país. E as escolas têm resultados espetaculares. Por quê? Todos estão puxando essa corda para o mesmo lado. E aí fica mais fácil você construir um processo efetivo. Sim, porque aí a gente tem uma cultura, né? Uma Sim. cultura baseada em valores que a escola acredita. Aí eu estou fazendo mais uma vez essa ponte com a administração de empresas. Eu não consigo evitar que eu sou formada também em administração de empresas, né? E muito me surpreende que um grande escritor dessa área de administração de empresas, que é Idalberto Chiavenato, seja um pedagogo de formação. Eu acho que tem tudo a ver essas duas áreas juntas, né? Então a gente Sim. pode falar de uma cultura. A escola, quando ela tem uma cultura, gente, organizacional, baseada em determinados valores e diretrizes, como o acolhimento, por exemplo, que é nosso tema aqui nessa formação, é um lugar onde você chega e você sente que ali tem uma áurea diferente, tem uma energia diferente. Parece que tudo coopera, não é verdade? Para que as coisas deem certo. E a gente sente tanto isso como o contrário em algumas instituições. Sim, com certeza. Uma colega aqui, eu não consegui ver o nome, mas ela colocou a questão da gestão compartilhada. A gestão compartilhada é isso, né? Você tem um processo de gerenciar onde todos são ouvidos, onde todos são acolhidos nesse processo, cada um contribui fazendo uma parte, existe um feedback, quando a gestão compartilhada não está lá só no PPP para constar, né, que tem, mas quando a gestão compartilhada ela é realmente realizada na prática, a gente consegue isso com muito mais facilidade. E aí por isso que algumas escolas conseguem muito bem, outras não, né? Porque muitas escolas, inclusive
a confecção do PPP. Muitas escolas pagam para outras pessoas escreverem um PPP para você ter ali um PPP e dizer, não, eu tenho o nosso PPP. Mas aquele PPP não é o retrato da escola. A escola não pratica aquilo ali. Então, se não tem a prática, realmente, uma prática democrática e compartilhada, a gente não consegue esforços. Pode vir todo mundo que for, mas se não tiver esse compartilhamento e essa gestão democrática, a gente não avança. Sabe aquela coisa que você fica em ciclos e não sai do mesmo lugar? Você vai em círculo, aí começa outro ciclo escolar, a mesma coisa, outro, você fica girando em círculo e não sai do lugar, não evolui. É verdade. E por fim, para que a gente possa encerrar esse nosso primeiro bloco aqui de conteúdo com a Simone Lavorato e a gente já ir se preparando para assistir a videoaula que ela preparou para a gente, eu queria que você falasse, Simone, um pouco mais sobre um tópico que o Léo trouxe ontem, que é o autoacolhimento. Aquela coisa da gente ser um pouquinho mais gentil com a gente mesmo, porque os professores estão se preparando para voltar para a sala de aula, se sentem pressionados e estão também gerando expectativas muito pesadas a respeito de si mesmos, né? Porque Sim. precisam mostrar resultado, precisam compensar todas as faltas que aconteceram até aqui. Você pode falar para a gente sobre isso? Sim, olha só, o autoacolhimento, ele vem muito dessa questão de a gente ser gentil conosco mesmo, né? Porque o que acontece? A gente, às vezes, tem tanta paciência com o outro, tem tanta empatia com o outro, tem tanta tolerância com o outro, e nós, né, conosco mesmo, a gente se cobra tanto. A gente acha que a gente tem que ser um exemplo de perfeição, que a gente tem que estar acima de tudo, que a gente tem que ter sempre os melhores resultados, as melhores falas, as melhores... E não é assim, né? A gente tem que ser generoso com a gente. Então, a generosidade, ela faz parte do acolhimento. Quando você acolhe uma pessoa, você está sendo generosa com ela. E se você é generoso com o outro, por que você não pode ser generoso com você? Né? É a mesma questão do perdão. A gente trabalha muito essa questão na psicologia do perdão, porque às vezes as pessoas ficam achando que o perdão é para o outro. Né? O perdão é para a gente, é ser generoso, é ser acolhedor com a gente, entender que aquela situação aconteceu e passou, pronto. Né? E às vezes a gente escuta muito no consultório essa fala, porque eu não vou perdoar fulano. Né? E aí a gente vai trabalhar isso. Olha, não é o perdoar fulano. O fulano está tocando a vida dele tranquilamente, com ou sem o seu perdão. O perdão é para você se livrar dessa carga negativa. E é a mesma coisa o acolhimento, né? Eu tenho que também ser mais gentil comigo, generoso comigo e entender as minhas limitações. Para quê? Para que eu também possa estar mais aberto para esse processo de acolhimento. Quando a gente está fechado, né? A gente fala muito na psicologia assim, olha, você tem que se abrir. O que é se abrir? Né? É você não criar barreiras de proteção. Porque automaticamente a gente cria barreiras de proteção com medo de sofrer. Então, assim, eu vou voltar agora para as aulas, é um outro processo, a pandemia não acabou, eu estou com medo, eu não sei como é que vou ser recebido. Eu já ouvi de vários pacientes, eu estou com medo, não sei como é que vão ser os colegas e tal, e mesmo porque muitos trocaram de escola nesse processo e tudo mais. Então, assim, não crie essa defesa natural. Vá aberto, vai, sabe, de peito aberto, de coração aberto, né? E aceite o que o outro tem para colaborar, né? Seja generoso com você, não precisa ficar se cobrando excessivamente, né? E as coisas vão se encaixando. Agora, se você já cria aquela barreira, você não consegue nem ouvir o outro, você não consegue nem ser empático com o outro, dirá com você mesmo. Né? Então, a gente tem que pensar assim, eu tenho que facilitar esse meu processo de acolhimento. Como? Sendo generoso comigo e pensando que eu mereço sim. Porque muitas vezes, inconscientemente, a gente se julga não merecedor. E por que aí eu olho meus amigos, nossa, tá todo mundo bem feliz, todo mundo tem uma vida feliz, todo mundo merece. Eu não mereço porque eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu não mereço. Não, eu também mereço. Né? Por que eu não mereço? Por que os outros seriam mais importantes? Então, isso é muito importante. Seja generoso com você, se ame. Né? E aí sim a gente vai conseguir transmitir isso.
E nós, professores, somos os primeiros, né? A ter que nos amar, a ter que ser generosos com a gente, a tentar nos agradar, não criar barreiras que não precisam ser criadas. A vida já se encarrega de criar muitas dificuldades para a gente não precisa criar mais, né? Vamos de coração aberto, vamos ser gentil com a gente mesmo, porque quando você começa a ser gentil com você, você vai também automaticamente ser gentil com os outros. E aí esse ciclo é um ciclo vicioso, né? Vocês já viram uma frasezinha que eu gosto muito, que está sempre em outdoor, essas coisas assim, que fala: gentileza gera gentileza? É por Sim. aí. Gentileza gera gentileza. Acolhimento gera acolhimento. A gente tem que seguir nesse caminho. Que bom você aqui com a gente, Simone. Gente, nós estamos encerrando esse primeiro bloco de conteúdo. Vamos todos para o YouTube da Rede Pedagógica, onde vamos assistir a videoaula que a Simone preparou para a gente. Tá incrível! Incrível, vocês não podem deixar de assistir. Aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, deixa o seu comentário no fórum de discussão e compartilhe essa live da professora Simone Lavorato com colegas, com grupos de WhatsApp em que você participa. Agora a gente está contando com você para bater uma foto bem bonita nossa e colocar nos seus stories. Marque @rede pedagógica e marque também @simone.lavorato. Então, faz um print da nossa live para colocar nos seus stories. Enfeita, eu quero ver qual é o story mais enfeitado que vai aparecer. Você pode escrever também uma frase, como por exemplo essa que a Simone disse: acolhimento gera acolhimento. Aí coloca GIFs, flores, música. Eu vou assistir os stories de todos vocês. Vamos lá, Simone, para a foto? Vamos lá. Olha o passarinho. Pronto. Quero ver essa foto nos stories de todos vocês. Marque @rede pedagógica, marque também @simone.lavorato. A gente volta às 20h30 aqui no Instagram e também no Facebook. Gente, 20h20. Atenção! 20h20. Não tem como esquecer. 20h20. A gente volta ao vivo aqui no Instagram e também no Facebook. Estou esperando vocês lá no YouTube. Até mais, Simone. Até mais, pessoal. Beijo.